Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Aqui é Isa Tavares do Podcast Atualiza. Eu já quero agradecer vocês, meus seguidores, que estão comigo já há 7 anos. Obrigado pela sua audiência. Estamos para o YouTube, mas também vamos para a página Atualiza, vamos para o Facebook e vamos também para mais de 100 grupos. Eu também, antes da entrevista, eu quero mandar um grande abraço para os meus seguidores lá de Toledo, 2 vizinhos, Tupanci, Foz do Iguaçu, que passa por aqui, que sempre está também acompanhando o Podcast Atualiza. Eu recebo aqui pela primeira vez um jovem candidato que tem se destacado na política, ele que é pré-candidato a deputado federal e também vice-prefeito. Ele tem feito a diferença. E vocês continuem acompanhando o Podcast Atualiza, marcando pessoas, chamando mais pessoas para assistirem a entrevista. Se vocês tiverem perguntas, manda para cá, que depois com certeza ele vai dar uma atençãozinha para vocês e vai responder vocês com muito carinho, combinado? Obrigado vocês, meus seguidores, que estão para meus grupos também, vocês que estão nos grupos da Isa e também nos meus grupos de ação social. O meu muito obrigado. Fica aí ligadinho com a gente que vem notícia boa por aí. Recebo então pela primeira vez nos estúdios do Podcast Atualiza o Henrique Mecabô. Ele é vice-prefeito e agora pré-candidato a deputado federal. Tudo bem? Prazer revê-lo e fique bem à vontade no Podcast Atualiza. Isa, obrigado pela acolhida. Quem está assistindo agora vai vir e se atualizar com a gente, né? Se atualizar. É um bom papo, uma oportunidade de estar mais próximo das pessoas, de me apresentar, Verdade. de pelas mensagens, ouvir os conselhos, levar os puxões de orelha. Nessa caminhada rumo a Brasília vai ficar ainda mais importante. Hoje a missão já é grandiosa em Cascavel, mas o passo de servir mais, de servir melhor, agora é rumo à capital federal como pré-candidato a deputado. Isso aí, tá certinho. Mas os meus seguidores, que eu chamo eles assim porque eu tenho um grande amor por eles, nós estamos conectados. Esses dias eu tive a honra de ser assistida lá na Inglaterra. Então, meu beijo aí, se vocês estiverem nos assistindo, o Podcast Atualiza lá na Inglaterra. Obrigado mesmo de coração. Meus seguidores querem saber: o senhor pode contar um pouco da sua trajetória na vida pública e o que motivou a entrar na política assim tão cedo, tão jovem? Com certeza, Isa. A política para mim não vem de família. Minha família nunca tinha participado antes. Eu fui o primeiro que bateu a cabeça e decidiu dar esse passo de fé, de coragem, de serviço, sim, que é cada vez mais necessário. As pessoas têm percebido mais e mais que os mesmos de sempre não vão resolver os problemas que nós temos desde sempre. Mas, em vez de se afastarem da política, às vezes até demonizarem a política, as pessoas estão entendendo que não basta só a indignação. A gente tem que partir da indignação para ação. Não adianta ficar na arquibancada apontando o dedo. Tem que entrar em campo e tentar fazer a diferença, né? Sim. Então, eu nasci e cresci aqui em Cascavel. Com 20 anos de idade, eu fui para o Canadá com uma bolsa de estudos. Estudei lá economia, ciência política. Consegui uma nova bolsa de estudos. Fiz um mestrado em economia. E a universidade lá do Canadá me convidou para passar 3 meses em Brasília, entendendo melhor a política brasileira para explicar para os canadenses. E nisso eu vi de perto como a política brasileira funcionava, na verdade como a política brasileira não funcionava e não funciona. Achei o nível técnico do debate lá na capital federal muito baixo e decidi ali que um dia eu aceitaria esse chamado, essa provocação e voltaria para colocar eu mesmo indignação em ação. Caí de paraquedas de volta então, fui à época em 2022 candidato a deputado federal, descobri como a minha família falava eu era maluco, eu não era maluco sozinho. Foram quase 30 mil votos no estado, 16 mil desses votos dentro de Cascavel, e isso me projetou, esses 16 mil votos dentro de Cascavel, para estar hoje vice-prefeito da cidade. Me deu o conhecimento que meu nome não tinha, né? Agora estou com a mão na massa, na prática, servindo as pessoas, aprendendo sobre política no dia a dia, para além de toda a bagagem teórica que eu já trago lá de fora do país. Tá certíssimo. É um jovem desafiador, né? Que mete a cara ali sem medo e fazendo a diferença, já chegando aí pré-candidato a deputado estadual e federal, passo maior ainda. Desculpa, deputado federal, e tem muita gente aí que está acompanhando, está vendo o excelente trabalho que ele está fazendo, e nós estamos confiantes que ele vai chegar lá, né?
Aí vamos torcer. Mas não digo senhor, como que eu vou chamar senhor? Um jovem tão jovem assim na 30 política, aninhos. né? 30 aninhos, meu Deus. Mas o povo quer saber como a experiência de atual como vice-prefeito contribuiu para os desafios de uma possível atuação na Câmara dos Deputados. Olha, estando vice-prefeito, eu pude conhecer por dentro a máquina pública e pude perceber que Cascavel, como todos os outros municípios do interior, estão estrangulados. Sobra pouco dinheiro aqui na ponta onde a gente paga a conta. A gente depende de virem algumas migalhas dos políticos, dos deputados, dos senadores para fechar a conta nas secretarias. Não tem espaço para inventar, para inovar, porque muito do que a gente produz aqui fica lá em Brasília. Né? O prefeito, o vice, os secretários acabam muitas vezes sendo apenas executores de emendas dos deputados. Não tem muita flexibilidade para fazer um trabalho próprio com recurso do próprio município. Então, conhecendo isso de perto, vendo que essa dor não é só de Cascavel, mas ela é de todo o interior do Paraná, que eu decidi dar esse passo de servir mais, servir melhor, indo para a capital federal. E claro, agora tendo uma bagagem prática, tendo aprendido com os meus colegas servidores, pude atuar aqui em Cascavel na atração de novas empresas, investimentos para termos mais emprego aqui, pude atuar na situação da crise das pessoas em situação de rua. Nós enxugamos esse número para menos da metade, abordando essas pessoas, estendendo a mão, oferecendo comida quando precisavam, um banho, roupa nova, oferecendo um abrigo para passar a noite, oferecendo qualificação profissional para saírem daquele mundo da droga, irem para o emprego, até passando por reabilitação química se fosse necessário. Então, estar vice-prefeito me permitiu interagir com todos esses problemas e agora com conhecimento de causa, com mais proximidade com as pessoas, eu entendo que posso ser um melhor funcionário lá em Brasília. Olha só, então você adquiriu grande experiência nessa trajetória como vice-prefeito. Com certeza, sem dúvida. É muito importante isso. Quais são as principais demandas que o senhor identifica hoje na região oeste do Paraná? Olha, o oeste do Paraná tem sofrido, o interior do Paraná tem sofrido com diversas demandas, mas eu colocaria aí 3, né, na ponta. Nós temos uma grande dificuldade de infraestrutura. As nossas estradas são muito ruins. Nós aqui no oeste do Paraná, apesar dos desafios, apesar de sermos os melhores da porteira para dentro, mas ainda um dos piores da porteira para fora, apesar de ter dificuldade com asfaltamento rural, apesar de ter dificuldade hoje com mão de obra, apesar das nossas estradas, depois a gente tanto pagar pedágio, ainda não estarem duplicadas, ainda assim tem comida que sai daqui, das nossas cooperativas, do nosso agro, e vai para a prateleira dos supermercados de 183 países do mundo inteiro. A gente não alimenta só o Oeste, só o Paraná, só o Brasil. É o mundo todo mesmo. E falta a gente potencializar essa vocação. Então nós precisamos garantir que as obras de melhoria das rodovias cheguem aqui no Oeste antes, não fiquem lá para Guarapuava, para Curitiba, para outros grandes centros, porque é aqui que nós precisamos mais. Nós temos uma dor também hoje de estabilidade energética. Tem gente que está chegando em casa e está tomando banho frio, apesar desse frio que está fazendo, banho gelado, porque chega em casa, caiu a luz. Não consegue ligar o chuveiro elétrico, queimou a TV, queimou o portão eletrônico. Isso é um desafio, esse modelo de privatização da Copel foi mal desenhado. A Copel está com uma infraestrutura defasada há uns 15 anos, nos distritos, no interior, nas indústrias e mesmo dentro das casas das pessoas, agora nos bairros, dentro da cidade, a gente tem sentido essa dor, que falta melhorar a infraestrutura energética. Isso só vai acontecer se nós mudarmos as normativas lá em cima. Lá em Brasília, olham para o Paraná e entendem que está tudo bem, porque cidades maiores puxam a média de atendimento para cima, a regulamentação é antiga, diz que queda de até 15 minutos pode, não tem nem multa, e as pessoas ficam daí no escuro, às vezes, nas cidades aqui do Oeste. Isso tem que acabar. E claro, nós precisamos lutar cada vez mais, não para viver de favor de político. Político é nosso funcionário, para que o nosso dinheiro fique aqui na ponta, onde a gente paga a conta. Porque senão a gente fica dependendo de emendas, que são migalhas do nosso próprio dinheiro. Nós pagamos 5 meses dos que nós trabalhamos no ano inteiro, 5 de 12 meses do ano em impostos. Isso não fica na mesa da nossa família, isso não fica para a gente cuidar, né, de nós mesmos. Vai lá para Brasília e volta muito pouco. Nós precisamos de deputados dispostos a cortar na própria carne. Que não queiram privilégio, que não queiram auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mudança, que entendam que o recurso tem que ficar
nos municípios, onde a vida acontece, onde as pessoas buscam saúde, educação. Então, ter também representantes aqui da região, do oeste do Paraná, com esse desprendimento, sem esse rabo preso, que vão para lá para garantir que cada vez mais riqueza fique aqui, sem nem precisar passar por Brasília ou por Curitiba, é aí a minha terceira grande prioridade. Isso é muito importante para nós, né? Bem colocado essa resposta. No caso, se o senhor for deputado federal, qual serão as suas principais bandeiras e prioridades de trabalho? Olha, Isa, nós temos que trabalhar para o judiciário voltar para o seu lugar. A gente tem deputados que nesse esquema das emendas ficaram só mandando emenda de volta, se acomodaram. Não quiseram tomar posição para a legislação porque isso gera indisposição. Você vai perder voto de A ou de B se tomar lado em algumas questões. Então os deputados decidiram apenas mandar migalhas do nosso dinheiro de volta. E a gente ainda se esforça para ir lá bater palma quando vem uma ambulância, quando vem uma creche nova, quando vem uma escola. Nisso, inclusive, alguns foram pegando comissão desses valores com os prefeitos para bancar a próxima campanha. O rabo prendeu. Quando agora o judiciário quer mandar mais que o executivo, mais que o legislativo, o deputado pensa em ir para a tribuna para tentar colocar os ministros do Supremo de volta no lugar deles, não consegue. É empurrado para covardia porque tem rabo preso e lá no Supremo lembram que tem um processo dele na gaveta, ou de um pai que é prefeito em algum lugar, do tio que é vereador. Nós precisamos de parlamentares sem rabo preso, que topem comprar essa briga, não só contra o Executivo Federal, mas em especial contra o Judiciário, que está muito inchado. Enquanto os deputados não quiseram ter a indisposição de legislação, o Judiciário foi definindo por eles. Foi através de processos jurídicos, decidindo precedente para A ou para B, e o deputado não precisou tomar posição, criar um novo projeto de lei. Então, retomar esse papel do Legislativo, colocar o Judiciário de volta no seu lugar é muito importante para a gente garantir direito à propriedade, ter segurança nas nossas terras agrícolas aqui, que às vezes são invadidas e o produtor não sabe se vai conseguir recuperar, se vai conseguir algum ressarcimento. Nós precisamos desses deputados que estejam lá, funcionários mesmo, para retomar o protagonismo sem medo, inclusive, de que sejam cuspidos para fora. Que não dependam da política, né? Que não queiram só passar de geração em geração, passar de pai para filho. Ter gente nova, gente boa, gente preparada com essa coragem, sem rabo preso, tem que ser a grande prioridade da nossa região. Maravilha, maravilha. E como o senhor avalia o cenário político atual do Brasil? E quais mudanças considera mais urgente na sua opinião? Olha, nós temos um cenário político muito desafiador. Nós temos a esquerda no poder, gastando mais do que tem para gastar. Gastando horrores. Criando um desincentivo ao trabalho. Para as pessoas, às vezes, é melhor pegar um auxílio de nível municipal, estadual e federal do que entrar para a mão de obra formal. Isso é complexo, porque cada vez vai ficando menos gente pagando a conta, né? Então, esse governo gasta muito, gasta mal, muitas vezes, tem prioridades erradas, a gente vê alguns esbanjamentos de recursos. Então, reverter esse quadro é muito importante nas eleições desse ano. Mas, acima do Executivo, de novo, temos o desafio do Judiciário. E os únicos que podem contrapor o Judiciário são os membros do Legislativo, os deputados, em especial os senadores, que vão ser renovados em 2/3 esse ano. Então, o cenário é desafiador, mas ainda há esperança de que nós não tenhamos saída só na ponte da amizade para o Paraguai ou no aeroporto de Guarulhos para outros países. Nós temos que ter saída por meio da política, tendo a política como ferramenta de serviço aqui dentro do Brasil. É nessas eleições desse ano que está a grande oportunidade. Se nós não revertermos o quadro a nível de Executivo Federal, o próximo presidente vai indicar 3, talvez até 4 novos ministros do Supremo. Vai aumentar o problema que já existe. Se nós não trocarmos os deputados que estão lá, esses mesmos de sempre, que as pessoas já viram que não vão resolver os problemas que nós temos desde sempre. Se não trocarmos os senadores, que estão lá às vezes omissos, daí a gente vai perder uma grande oportunidade de colocar o Brasil de volta nos trilhos. Claro, o interior do Paraná, Cascavel, tem seus desafios. As pessoas sabem, sentem no dia a dia. Mas não adianta de nada nós superarmos esses desafios. Nós sermos aí o 2º, 3º, 10º melhor vagão de um trem como um todo, que é o Brasil, que está indo rumo ao precipício. É urgente corrigir o rumo a nível federal. E esse ano, 2026, nós temos essa grande oportunidade. Maravilha. De que forma você pretende representar os interesses dos municípios paranaenses lá em Brasília? Olha, Isa, eu tenho tido a graça, a bênção de conhecer o interior todo. Tem dia que eu passo mais no meu carro do que no meu apartamento em casa ou no gabinete. Eu estou com grupos de apoio que eu e o meu braço direito, o Maicon Coraza, que
está também no Diretório Estadual do Partido Novo, que nós construímos já em mais de 80 cidades. Esse número está crescendo. Até por isso o lançamento da pré-candidatura aqui, onde você esteve, foi tão expressivo, com tanta gente de fora. Multidão de gente, né? Muita gente. Então, assim, hoje a gente olha, tem grupo de apoio de Ampere a Santa Inês, na divisa lá com São Paulo, de Santa Inês a Jaguariaíva, nos Campos Gerais, de Jaguariaíva lá em Rio Negro, na divisa com Santa Catarina. O Paraná inteiro está acreditando nesse projeto. Eu tenho visto que as dores do interior são as mesmas e tenho conhecido o interior de fato, ficando em qualquer lugar. Olha, já foi motel desativado que virou Airbnb. Fiquei lá. Já fiquei nos hotéis mais simples, em casa alugada, já fiquei em parada de motoqueiro, lá nos Campos Gerais, em Piraí do Sul. Às vezes durmo no carro. Esses dias saí 1h de Cascavel, 7h30 reunião em Curitiba, às 10 já estava voltando para uma agenda às 4 aqui de volta em casa. Então é muito tempo de carro, muito tempo de estrada, conciliando com a missão de vice-prefeito, em especial nas noites, nos finais de semana, para conhecer bem o interior e garantir que eu tenho como representar as dores das pessoas que eu conheci de perto. E o que eu tenho visto no interior é esse diagnóstico, de que volta pouquinho dinheiro nosso, é muito que a gente paga imposto, pouco que fica aqui na ponta onde a gente paga a conta. Nós nos esforçamos para aplaudir os representantes que vivem só disso, de despachar migalhas do nosso próprio dinheiro de volta, enquanto o interior tem sofrido, com falta de estabilidade energética, com risco no direito à propriedade, com esse desincentivo ao trabalho, as empresas não conseguem contratar, mesmo querendo, mesmo oferecendo benefícios, população em situação de rua aumentando. Então, se nós não revertermos esse quadro, não tivermos representantes do interior para brigar pelas batalhas desses municípios menores, deixarmos só para os grandes centros, aí a gente está lascado. Tendo dado esse giro, conhecido bem o Paraná, eu acredito que possa ser esse melhor funcionário das pessoas a partir daqui lá em Brasília. Maravilha. A gente percebe que ele fala bem e entende de política, né? Esse desejo de entrar na política já vem assim desde a infância ou que idade você falou, não quero ser político? Olha, Isa, eu tinha uma curiosidade quando era criança, que meus pais sempre lembram. Quando vinham as campanhas, eu fazia coleção de santinho de político. Sério? Mas eu não gostava muito do tema, eu só achava engraçado aqueles santinhos. E os meus pais lembram muito, porque dava até um mau cheiro às vezes, que chovia, tava a rua coberta de santinho, eu ia lá catar aquela montoeira de papel molhado e guardar numa caixa de papelão. Daí meu pai disse que depois daquilo ele não lembra de eu me interessar pelo assunto. Até que daí, no ensino médio, estava com 16 anos, ia dar meu primeiro voto, era uma eleição municipal, e teve um debate no intervalo, na época a gente chamava de recreio, né? Lá no colégio. Sim. Fui para a biblioteca lá no recreio, escrevi uma pergunta baseada no jornal da semana, era o pitoco daquela semana. Aquela pergunta foi feita no debate, deu maior bafafá. E daí foi o primeiro momento que a política me pareceu próximo. Falei, olha, eu sou um jovem de 16 anos, nunca votei, vou dar meu primeiro voto esse ano. E ainda assim a pergunta que eu fiz impactou os políticos, tem importância para eles. Talvez esse seja um ambiente do qual um dia eu possa participar. Mas eu meio que esqueci aquela ideia porque eu cresci numa fase muito ruim. Quando eu era criança foi Mensalão, depois Petrolão, depois Lava Jato. Então eu lembro só da minha família sempre desligando a TV quando chegava o noticiário de política, no Jornal Nacional ou no Fantástico. Era só tragédia, era só coisa ruim e parecia que política não era pra gente de bem. Não era para quem queria fazer o bem participar, né? Era para ficar longe. Então, eu acabei me afastando, mas quando eu vou para o Canadá, começo a estudar ciência política com bolsa de estudos, e em especial quando eu volto para o Brasil, aos 20 anos, hoje estou com 30, e vi de perto, aos 20, 21 anos, a política travada daquele jeito, o desinteresse dos parlamentares, vi inclusive um parlamentar aqui do interior da nossa região, estava lá conversando com os colegas, tomando chimarrão, e daí, de repente, coloca em votação um projeto de lei na comissão. Entra o assessor dele na comissão, naquela sala, levanta o braço dele para ele se manifestar contrário, baixa o braço e ele nem sabia o que estava votando. Quando eu vi de perto, não só o despreparo técnico, mas o desinteresse, quando eu vi que o interesse muitas vezes, infelizmente, só existia no próprio umbigo, não no que importava para as pessoas, eu entendi que eu precisava voltar. Que não adiantava só reclamar, tinha que ir da palavra para a prática. Fazer alguma coisa. Entendi que esse meio da política também precisa de gente boa, de gente nova, de gente preparada o quanto antes. Só reclamar, nós incorrermos em omissão, facilita a vida de quem já está lá dentro. Né? Se nós queremos mudar aquelas pessoas que estão lá, não adianta só reclamar porque aquelas cadeiras não ficam vazias. Alguém vai sentar. E pode ser um de nós, se nós trabalharmos bem, se mobilizarmos a comunidade. Então, a partir disso, eu tive esse despertar, entendi essa vocação, esse dom, e decidi colocar ele em exercício a favor das pessoas. Voltei, tive essa primeira tentativa a deputado federal, perseverei a partir dela, hoje estou vice-prefeito, animado para esse ano chegar de fato a Brasília.
Maravilha, é uma história bonita, né, meus seguidores? Lembrando que essa matéria, o Henrique me acabou, vai ser marcado aqui, nesse rodapé dos vídeos. Esse vídeo vai para todas as plataformas, página, Facebook, YouTube e para mais de 100 grupos, mais ou menos uns 140 grupos. E eu já quero, inclusive, mais uma vez, agradecer os meus seguidores que me seguem aí. Tô até pensando de montar um fã-clube, viu? Porque vem gente de todo lado, dois vizinhos, Toledo, Foz do Iguaçu, eles querem participar, eles querem me conhecer. Gente, eu sou gente, a gente que toma um chimarrão aí, tá vendo, né? Mas o importante... Pode encher o chimarrão aí pra nós, né? O importante é a gente ter os nossos seguidores fiéis, que tem me acompanhado. Já vamos para 7 anos e meio com o Podcast Atualiza. E vocês moram no meu coração, por isso que eu faço o podcast com muito carinho e dedicação. E estou aqui entrevistando o pré-candidato a deputado federal, Henrique me acabou. Já percebi que ele entende de política, não está para brincadeira, está falando certo, está falando a verdade, está com garra, está com vontade de trabalhar. E você preste atenção nos candidatos, viu? Tem candidato que só faz campanha e depois, como diz o outro, entra no buraco da tomada e nunca mais se vê ele. Nós queremos os trabalhos aqui para Cascavel, para o Paraná. Chega dos mesmos, preste atenção. Por isso que nós vamos marcar aqui, estou com o meu videomaker ali atrás, nós vamos marcar eles em todas as publicações. Acompanhe os trabalhos deles. Se você tiver pergunta, manda para cá que ele vai responder para você. Henrique me acabou, já quero agradecer a sua presença nesse humilde espaço e dizer que você tem sangue nas veias de político, né? A gente dá para perceber que você chegue lá e nos represente com muita garra que você tem, tá bom? Isa, quero agradecer a oportunidade de falar com o teu público, que é imenso, está em toda a região oeste, sudoeste, está espalhado. Graças a Deus. Pelo Paraná, hoje até fora do país, né? Fora Isso é chique país. demais. É uma primeira oportunidade, uma primeira conversa. E claro, espero poder voltar mais vezes, inclusive como funcionário das pessoas, para além de vice-prefeito, a partir do ano que vem como deputado federal. Eu vou estar cobrando isso aí com meus seguidores. Só aí, puxando a orelha, essa proximidade é importante para orientar o trabalho do político, que é funcionário da população. Agradecer a tua companhia, esse bom papo, esse chimarrão. É a primeira vinda de muitas aqui no Atualiza Podcast. Exatamente. Mas antes você não vai escapar do nosso vídeo de corte. Temos uma última pergunta para você, que é somente entre você e a Câmara do Podcast Atualiza. Os meus seguidores querem saber qual mensagem você deixaria e gostaria de passar para os jovens que acompanham a política e se espelham até em você e pensam em participar da vida pública, mas ainda tem um pé atrás. Será que vou ou será que não vou? Por gentileza, só você e a Câmara agora. Para você que é jovem, está se sentindo preocupado, indignado, sentindo um chamado de tentar participar da política. Essa sua participação é importante, é bem-vinda, porque muitas decisões sendo tomadas na política vão vigorar aí por 50, 70, às vezes até 80 anos. Vão impactar mais a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, do que a vida de quem está lá tomando essa decisão. Então é momento de não ficar só na indignação, mas de partir para a participação. E a parte boa disso é que para o jovem está cada vez mais fácil. As redes sociais têm barateado o custo do voto, têm facilitado que chegue a informação, têm facilitado a mobilização de pessoas que pensam como você. Quem tem mais experiência é importante, mas o jovem também tem que estar representado no debate público. Eu sou só mais uma gotinha d'água no oceano. Mas se muitos de nós nos juntarmos, nós podemos sim fazer a diferença. E daí, quem sabe, esse Brasil que é o país do futuro, do qual a gente ouve desde antes de nascer, pode ser que chegue. Mas para esse Brasil do futuro chegar, o futuro que nós queremos amanhã, nós temos que construir a partir de hoje. Não adianta só olhar para o passado e reclamar. É preciso agir no presente e para isso nós contamos com vocês. É isso aí. Obrigado, sucesso e que Deus te abençoe sempre. Isa, obrigado. Que Deus siga nos abençoando nesse sacerdócio de servir, de comunicar, de aproximar. É também espaço para a gente de bem-estar na política, estar na comunicação, mostrar que ainda há uma luz no fim do túnel, ainda há esperança. Não podemos deixar essa chama se apagar, e espaços como esse aqui são importantes para isso. Obrigado. Gratidão. É isso aí, meus seguidores. Então, hoje eu falei com o Henrique me acabou, ele que é pré-candidato a deputado federal. Lembrando mais uma vez que ele vai ser marcado em todas
as publicações marcadas nos vídeos aqui no rodapé dos vídeos. Então vai para o YouTube, para a página, para o Facebook e para mais de 140 grupos. Ele vai ser marcado. E se você tiver pergunta, manda para cá que ele vai dar um jeito de responder para vocês. Tá certo? Obrigada pela sua audiência mais uma vez e lembrando que juntos nós somos mais fortes. Beijo no seu coração.